estaduais, coordenado e com apoio mútuo do Gabinete Nacional. Isso sim eu acredito. Então, um dos principais eixos da gestão vai ser esse trabalho junto aos gabinetes nacionais. Mediante isso, a gente vai acabar, consequentemente, criando outro eixo, que é o incentivo aos capítulos, priorados e castelos. É importante enfatizar isso, porque gabinete nacional, gabinete estadual, grandes conselhos e Supremo Conselho não devem se ater apenas a capítulos. Existem priorados e principalmente castelos de escudeiro, que eu ouso a dizer que é a esfera principal de nossa instituição. Porque é bem mais fácil moldar um caráter de uma criança de 9 a 12 anos do que de um jovem já com 12, 17, 20 anos que já está com um pensamento completamente formado. Então esses são os dois principais eixos de gestão. E nossa principal proposta é um fórum nacional no nosso encontro de líderes, que infelizmente não acontece. Um fórum no sentido de discutir ordem de lei. Nosso encontro de líderes nacional, acredito eu que peca um pouco nesse sentido. Nós precisamos discutir ordem de lei. Outras instituições, como o movimento dos escoteiros, já fazem isso. Precisamos chegar em um encontro de líderes nacional, onde está todas as lideranças estaduais dos mais diversos estados do Brasil, e passar a discutir e traçar metas. Qual é a problemática do ano? A problemática é a liderança adulta. Então, a partir disso, o ano seguinte vai ser direcionado a trabalhos desenvolvidos à liderança adulta, seja de incentivo, seja para trazer de volta lideranças adultas que já estiveram na ordem de lei, seja para estar dando treinamento a lideranças adultas que já existem, ou seja para estar incentivando no sentido de trazer outras novas lideranças adultas para estar trabalhando junto à ordem de lei. Então, acredito que esses são nossos principais projetos e metas. Excelente. Bom, também nem só das propostas próprias do candidato ele sobrevive. Também tem os projetos que já estão encaminhados pelo gabinete, né? Como que a sua chapa e a gestão futura pretendem trabalhar com esses projetos que já estão encaminhados pelo gabinete? Então, Fabrício, na plataforma de projeto da gestão, a gente dividiu ela em alguns subtemas, né? Uhum. E o primeiro é justamente a manutenção e continuação de projetos. Aí a gente destaca 3, que é o Certificado de Referência Nacional, a Campanha de Incentivo à Excelência e a Rádio Demolei Brasil. Uhum. Tem o 4, que é o Almanac de Projetos Brasileiros. Então, nossas propostas e ideias no que diz respeito a essas propostas são... Primeiro, no Certificado de Referência Nacional, a gente entende que um capítulo, para ser referência, ele precisa ser um capítulo de equilíbrio. Não adianta simplesmente ser aquele capítulo que atinge altíssimos níveis de atividades filantrópicas, e quando a gente vai ver a secretaria e a tesouraria daquele capítulo, ou priorado, está um verdadeiro caos. Então, a proposta do certificado é trazer junto ao edital esse equilíbrio de atividades. Fazer com que realmente aqueles que atinjam o certificado ouro, prata e bronze sejam realmente capítulos de referência, capítulos equilibrados administrativamente, no tangente a eventos sociais, filantrópicos, cívicos. E uma grande mudança que vai acontecer no CRN é a divisão dele por etapas. Primeiro porque a gente entende o CRN simplesmente não só como um projeto de incentivo, mas como um projeto que visa também a fiscalização dos capítulos. Então a ideia vai ser estimular ao máximo que os capítulos, priorados e gabinetes enviem relatórios. A gente vai estar dividindo o projeto em 4 etapas. As etapas vão ser trimestrais, então cada entidade vai ter um prazo de 15 dias para enviar um relatório referente àqueles 3 meses. Mediante isto, a comissão responsável pelo CRN poderá avaliar se, por exemplo, o capítulo X não realizou o Dia das Mães. Então, a partir daí, munido dessa informação, ele vai estar repassando isso ao grande conselho a qual aquela entidade está jurisdicionada. E a partir daí, atuar junto àquela entidade no sentido de ajudar.
Na campanha de incentivo à excelência, a mesma coisa, no que diz respeito ao mestre conselheiro equilibrado, não só aquele mestre conselheiro que foca várias atividades e esquece o restante das coisas. E a principal mudança vai ser um acompanhamento. Na verdade, não vai ter como eu posso dizer, itens realmente já fixados. Um item para o mestre conselheiro do capítulo X vai ser diferente das metas do mestre conselheiro do capítulo Y. Isso vai depender de toda uma conversa que vai rolar durante a competição, durante a campanha, de incentivo à excelência, da comissão com aquele mestre conselheiro. Então, mediante a realidade do capítulo, as metas vão ser diferentes. Se o capítulo está com uma realidade excelente, então, com certeza, as metas estipuladas vão ser maiores para eles. Se o mestre conselheiro está com muita dificuldade, se o capítulo está passando por muita dificuldade, então a comissão vai, juntamente com ele, montar metas para tentar sanar aquelas dificuldades. No que diz respeito à Rádio Demolei, a gente vai só acrescentar alguns programas que vai abordar temas sobre religião, política, educação, história da ordem, Demolei e sociedade. No Almanac de Projetos Brasileiros, que na verdade ele é o livro de beat marketing, a gente está mudando a nomenclatura para trazer a nossa língua, né? A língua brasileira, língua portuguesa. E além disso, ele vai estar sendo incluído como item no CN, seja para priorado, capítulo ou gabinete estadual. Fantástico, muito bom. Bom, com relação ao ano Demolei, vocês já têm algum tema, alguma proposta de tema, caso a chapa seja eleita? Como é que está essa questão do ano Demolei? Então, Fabrício, o ano Demolei, como eu tenho uma visão que vários temas do ano Demolei que já passaram pelo Supremo Conselho foram de caráter simplesmente assistencialista e paliativo. No entanto, o último realmente foi um tema sensacional, que é a consciência política. Realmente foi um tema que pôde ser abordado de forma mais incisiva na sociedade. E com esse pensamento de deixar de lado os temas de caráter assistencialista e paliativos, que a gente traz junto à proposta do Gabinete Nacional o tema da inclusão social. Até puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? Eu sou estudante de fisioterapia e a gente lida bastante com isso, com a inclusão social de deficientes, sejam físicos, sejam mentais. No entanto, a inclusão social do projeto é mais abrangente. Ela vai abordar também a inclusão social de pessoas menos favorecidas, seja economicamente, seja culturalmente, seja por quaisquer outros aspectos. Então, a ideia é trabalhar o tema da inclusão social, de forma a estar estimulando a própria Ordem Demolei, o Supremo Conselho, os capítulos, a estarem se preparando a receberem pessoas deficientes visuais, a estarem incentivando aos irmãos buscarem patrocínio para estar ajudando nas taxas de iniciação de um menino carente, mas que aquele menino é uma boa pessoa, estuda, faz tudo por merecer aquele investimento que eles estão fazendo. Então, essa é a nossa proposta para o tema do ano Demolei. Bom, excelente também as propostas, né? Mas com relação à universidade, eu vi que vocês também têm alguns projetos, algumas ideias. Como que está essa questão da Universidade de Demolei? Então, mano, particularmente eu vejo a Universidade de Demolei como o projeto mais fantástico do Supremo Conselho desde a sua fundação. Bom, a ideia de trabalhar junto à Universidade de Demolei está aproveitando ela das mais diversas formas. Seja para reunião de gabinete nacional com os gabinetes estaduais, seja para palestras, utilizar da maneira que ela já está sendo utilizada, que também é louvável, né? Mas a gente traz uma proposta um pouquinho diferente. Primeiro, eu vejo que a Ordem Demolei ela
precisa começar